Senhor presidente, senador Wilder Moraes, cumprimento o ex-deputado federal, meu primo, Sérgio Caiado. Cumprimento o prefeito da cidade de Formosa, com quem também nossos laços familiares cada vez nos aproximam mais e mostrando a sua competência administrativa, senhor Ernesto Roller. Saúdo meu querido tio Elcival Ramos Caiado, ex-deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ex-deputado federal, e aqui chega aos seus 96 anos de idade, com todo o rigor e com toda a capacidade de poder nos orientar muito na política do nosso Estado, a quem eu reverencio de uma forma especial. Eu quero saudar aqui meu colega médico, Pedro Canedo, também ex-deputado federal, e que tivemos uma longa jornada juntos desde a nossa formação na medicina até os momentos da política do nosso Estado de Goiás. Cumprimento aqui a presença do ex-governador Alcides Rodrigues. É uma pessoa que sempre teve com a família Caiado uma distinção especial. Desde momentos em que Emival Caiado lutava e levantava a bandeira oposicionista no Estado. Depois, quando Leonino Caiado assumiu o governo daquele Estado. Mesmo assim, sempre estando ao nosso lado, nos prestigiando e sempre estando como a liderança que é do nosso Estado de Goiás, presente a todos os momentos políticos daquele Estado. Agradeço muito a presença de Vossa Excelência, senhor governador, como também a sua esposa, ex-prefeita, Raquel Rodrigues, ao seu filho, João Alberto, atualmente prefeito da cidade de Santa Helena de Goiás. Quero cumprimentar ao jovem representante também da família, um grande orador e advogado, Breno Borges Cachapuz Caiado. Saudar aqui ao engenheiro determinado e que tem uma visão da política econômica do país, como também de uma garra e uma determinação ímpar, que é meu primo Emival Ramos Caiado Filho. Quero saudar a figura e a pessoa de Sérgio Caiado mais uma vez. Primos da mesma geração, convivemos em vários momentos. Sérgio, continuando a trajetória de seu pai, sendo candidato e tendo sido deputado estadual, federal, enfrentando as adversidades, mas foi um homem forjado dentro da luta, da determinação, dos princípios da família Caiado, que sempre foi uma referência para todos nós. Quero cumprimentar também ao subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União, senhor Paulo Bulgarim. Quero saudar de homenagem especial, também de uma maneira especial, a professora Lena Castelo Branco Ferreira de Freitas. É uma referência nacional. Teve, com seus conhecimentos, a oportunidade de nos ensinar muito com a redação em 2 volumes de um livro intitulado A Saga dos Caiados, e que ali mostrou o verdadeiro perfil
de uma família que sempre teve um compromisso enorme com o espírito público e com orgulho de representar o nosso Estado. Quero saudar o presidente do Sindicato dos Advogados do Estado de Goiás, senhor Alexandre Caiado, deputado distrital no período de 1991 a 94, o senhor Salviano Guimarães. Saudar aqui a minha tia, minha madrinha, Eugesi Caiado, irmã do senador Emival Caiado. É um orgulho tê-la aqui presente nesta sessão no Senado Federal. Cumprimentar aquela que, durante muito tempo, também cuidou de mim quando estudei aqui na cidade de Brasília e que morei na sua casa, na casa de tia Emival, que é minha tia Maria. Pessoa muito ligada à mamãe e que hoje está aqui e que me faz relembrar os momentos importantes da minha juventude, em que a senhora, pela madrugada, me esperava chegar, me orientava, me corrigia de algumas falhas e que eu tenho de coração um agradecimento especial a tudo que a senhora fez por mim numa época da minha formação, em que naquela época eu cursava o científico. Obrigado, minha tia. Eu quero cumprimentar minhas primas, a Inara Caiado, pessoa que eu tenho um carinho especial por ela, determinada, tem um viés político forte, não sei por que ainda não se candidatou. Ao Bernardo Caiado, ao Neto, cumprimentar também a Sandra, minha prima, a Giovana Caiado, a Natália Caiado, a Estela Caiado, saudar aqui todos os demais familiares e amigos que vieram neste momento participar desta sessão no Senado Federal, que é de autoria o requerimento de meu colega, o senador Vicentinho. Cumprimentar aqui também todos os familiares de Brasílio Ramos Caiado, que se faz aqui presente, minha prima Marizinha, eu quero saudar aqui Sueli, cumprimentar todas as vertentes da família Caiado que sempre tiveram uma participação muito forte na vida política do Estado de Goiás. É um momento muito especial para mim, poder hoje estar aqui numa tribuna em que várias vezes, nos momentos mais polêmicos, imaginava sempre que deve ter sido também deste mesmo lado, onde a minha característica de fazer os pronunciamentos, ocupada pelo senador Emival Ramos Caiado. Alegria de poder, mais do que nunca, suceder a família, continuar uma luta em defesa dos princípios do nosso Estado de Goiás. Mas eu quero, dado o currículo de meu tio, senador Emival Caiado, tão extenso, eu gostaria de fazer, em parte, uma leitura daquilo que vejo importante ficar cravado nos anais desta casa, para que amanhã as gerações futuras possam ter um conhecimento mais detalhado do seu dia a dia e a sua trajetória política no Estado de Goiás. Quero cumprimentar também aos presentes que aqui estão, primos, ao Murilo Caiado, também ao Cláudio Caiado.
a minha mulher Maria das Graças. Eu costumo dizer que o Brasil tem sido, professora Leila, pouco generoso com a sua memória. O fato de ter sido o Brasil rotulado como o país do futuro fez com que poucas vezes tenha olhado com a devida atenção para o seu passado recente. E, em decorrência, tem adquirido o hábito de negligenciá-lo. E isso é péssimo para a nossa história. Daí a importância que atribuo a homenagem como esta, prestada em um requerimento apresentado pelo senador Vicentinho, que hoje disputa o segundo turno nas eleições do Tocantins, daí a sua ausência nessa tão importante homenagem. É momento de evocarmos a memória de alguém que não apenas nos precedeu, mas deixou um legado digno de admiração, e Tchemival deixou um bom exemplo e ricos ensinamentos. O nosso homenageado dessa sessão celebra seu centenário de nascimento. O homem público Emival Caiado, jornalista, advogado, produtor rural, nascido na cidade de Goiás em 1918 e falecido em Goiânia em 2004. Seu currículo de homem público é vasto. Foi eleito deputado estadual pela UDN em 50 e, a partir de 1954, 4 sucessivos mandatos de deputado federal e depois se elegeu senador da República, tendo sido este seu último mandato. Agradeço também a presença do senador Hélio, daqui do Distrito Federal. Como seu sobrinho, condição que muito me honra, posso dizer que manteve e dignificou a presença da nossa família na vida pública nacional, com contribuições não apenas a Goiás, mas a todo o país. Presença que, em muitos momentos da história, importou em sacrifício, perdas, adversidades, preço que se paga quando se luta por ideais. Emival Caiado destacou-se por ter sido o autor do projeto de lei que estabeleceu a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central, materializando um sonho que remontava aos tempos do Brasil colônia e se tornara compromisso de campanha de Juscelino Kubitschek em 1955. Dito assim, numa leitura ligeira e descontextualizada, pode parecer que se tratou de mero ato burocrático e de ter providenciado os instrumentos legais imprescindíveis à mudança. Mas foi bem mais do que isso. Antes de mais nada, é preciso que se diga que o então deputado Emival Caiado, o mais votado proporcionalmente naquela eleição, com 12,4% dos votos válidos, índice ainda hoje não superado, era adversário político de Juscelino Kubitschek. Mas o que estava em discussão era a mudança da capital, a interiorização do desenvolvimento e a ocupação do território em toda a sua extensão. Emival Caiado viveu o período em que seu pai, senador Totó Caiado, para chegar ao Rio de Janeiro e exercer seu mandato, percorria o trajeto da cidade de Goiás até a cidade de Araguari, no lombo de mula, para ali pegar um trem. Isso marcou muito forte a convicção de Emival Caiado em lutar para que a capital fosse no centro geográfico do país. Aí temos um dos muitos sinais da grandeza de sua visão política e humanista. Seu partido, a UDN, era a mais aguerrida trincheira de oposição ao governo Juscelino Kubitschek, que era formado pela coalizão do PSD e PTB, criada por Getúlio Vargas,
adversário histórico da família Caiado desde a Revolução de 1930. Mas Emival Caiado soube ver e agir para além dos antagonismos. Emival Caiado soube colocar o interesse nacional em primeiro lugar e não hesitou em iniciar essa empreitada, enfrentando divergências em seu próprio partido. Nem todos sabiam distinguir oposição ao governo de oposição ao país. Ele sabia e assim demonstrou. Criou, com competência e prestígio na casa, o chamado Bloco Mudancista, em que eu me inspirei nele para criar o Bloco Ruralista, onde ele teve a capacidade e o prestígio de aglutinar mais de 70% dos parlamentares daquela legislatura, e que, por além da aprovação da lei da mudança da capital de sua autoria, Emival Caiado teve a competência, junto à Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, em aprovar rubrica própria para que pudéssemos ali arcar com os gastos e as despesas da instalação da capital e a criação da nova CAP, aqui já citado pelo orador que me antecedeu, como a primeira empresa estatal criada com fim específico. Anos depois, em 1976, eu tive um testemunho de relevo e de respeitabilidade, conquistada por Emival Caiado. Como médico, Aguinaldo, plantonista no Hospital Miguel Couto, chefe de plantão naquela época, como segundo ano da residência, quando vi, de uma maneira até inesperada, a chegada na nossa sala da ortopedia, o ex-governador Carlos Lacerda. Sofreu um acidente com lesão muscular no ombro, no braço, com muita dor, levado pela triagem do Hospital Miguel Couto, o qual ele havia sido governador de estado e um dos que mais construiu obras naquele hospital. Ele, com aquele jeito próprio, disse: ninguém precisa aqui de me examinar. Chame o professor Nova Monteiro, que ele vai cuidar. Aquela hora era mais ou menos em torno da hora de almoço. O professor Nova Monteiro estava numa caminhada habitual que fazia e não estava presente. Naquela hora, a enfermeira chegou e disse: doutor Caiado, o professor Nova Monteiro não está acessível neste momento. Naquele momento, o Carlos Lacerda se dirigiu a mim e disse: o que você é de Emival Caiado? Eu disse: eu sou sobrinho de Emival Caiado. Você deve ser bom. Veja bem, naquele momento ele abriu um sorriso, ele pediu que realmente, com muita dor que estava, fizesse o analgésico e, ao mesmo tempo, dei continuidade aos seus exames até a chegada do nosso professor Nova Monteiro, para que ele ali fosse tratado e operado, em que tive a oportunidade de auxiliar no momento da cirurgia. O que me deixa emocionado é ouvir daquele que, indiscutivelmente, ele foi o maior adversário à mudança da capital para Brasília. E todos nós conhecemos, já ouvimos ou lemos a respeito de Carlos Lacerda. Era uma inteligência ímpar, um orador voraz, e, no entanto, se curvou aos argumentos de Emival Ramos Caiado, com quem ele mesmo
testemunhava e dizendo: frear suas divergências diante da força argumentativa de Emival Caiado. Ele mostrou a ele que era um projeto de país e não um projeto de governo. Eu continuo dizendo que eu que estou no Congresso Nacional há 24 anos, esta casa às vezes é duramente penalizada quando as pessoas tentam medir pela mesma régua o caráter e a honra das pessoas. Mas aqui existem homens, mulheres que têm espírito público, que fazem política com dignidade, com altivez. E esta, sem dúvida nenhuma, foi o que mais nós aprendemos com a lição do nosso senador Emival Caiado, que sempre exerceu o seu mandato sem outros interesses. Chama a atenção de um homem que, como senador da República, autor da Lei da Mudança, tinha as informações mais privilegiadas. Poderia ter, se tivesse apenas o interesse econômico, ter estimulado a ele ou aos seus familiares a adquirirem todos os imóveis em torno de Brasília. Não existe isso na trajetória de Emival Caiado e nem da nossa família. Ajudamos a construir Brasília, mas jamais tiramos dela nenhum interesse patrimonial ou econômico. Isso mostra a característica que é muito forte e que nós herdamos desde a época de nossos antepassados, que sempre tiveram orgulho de defender o Estado. Eu faço citação aqui a um amigo, colega de banca, como diz Breno, de tia Emival e meu pai, Edenval Caiado, José Asmar, em que, no seu livro, que mostra um relato da vida do senador Emival Caiado, ele cita uma passagem de Carlos Lacerda. Abre aspas, votos para que tenha razão esse dedicadíssimo representante do povo goiano, que é meu colega e amigo, o senhor Emival Caiado, quando confia em que o governo esteja em condições de honrar o compromisso que este projeto envolve de mudar a capital para Brasília a 21 de abril de 1960. Fecha aspas. Sabemos que a transferência da capital para o centro geográfico provocaria, como de fato provocou, a interiorização do desenvolvimento. Vejam quanto foi válida e acertada a mudança da capital, reconhecendo o Centro-Oeste como região estratégica, com solução das crises econômicas e com avanço da produtividade nas áreas do agronegócio, da mineração e com a industrialização de todas as áreas da economia. É importante realçar que a família Caiado sempre se colocou em oposição a Vargas, desde a conspiração que resultou a Revolução de 30. Meu avô, senador Antônio Ramos Caiado, apoiava o governo de Washington Luiz, deposto por aquele movimento. Com a derrota, a família sofreu retaliações. Viu seus bens confiscados, foi perseguida. Totó Caiado viu seus filhos sofrerem restrições nas escolas. Foi banida da política, a qual só começaria a retornar a partir de 45, com a redemocratização. Tudo isso foi vivido com muita intensidade pelo meu tio Emival e meu pai Edenval, por serem os mais velhos, terem à época 12 e 13 anos, respectivamente. Esse sofrimento fez com que o sentimento de união da família prevalecesse até os dias de hoje, assim como o compromisso de estarmos na vida pública,
dando continuidade a uma luta interminável na defesa do Estado de Goiás, que hoje tenho a honra de representar no Senado. Aqui, sucedo meu trisavô Antônio José Caiado, meu bisavô Torquato Caiado, meu avô Antônio Ramos Caiado, meu tio Emival Caiado. Represento a 5ª geração da família na vida pública goiana. A máquina eleitoral de Vargas, montada em 45, que tinha colisão, elegera, aquela época, com a sua força máxima, os sucessores e que manteve a família por muito tempo na oposição. Mas Emival Caiado foi o primeiro, após a redemocratização, a se eleger em 1950 deputado estadual. Sua atividade política foi muito produtiva para Goiás. Dentre os muitos projetos de lei que apresentou e fez aprovar, estão alguns de especial importância relacionados à educação. Entre eles, a criação da Universidade de Goiás, dos institutos agronômicos na região centro-oeste, a destinação de subvenção à Escola de Engenharia Brasil Central. Na área econômica, foi autor de projeto que alterou o Código de Minas e de outras, que uniformizou os preços dos derivados do petróleo no território nacional, tema tão atual aos dias de hoje. Na área social, além de viabilizar a criação da Fundação de Assistência aos Garimpeiros, foi autor do primeiro projeto de lei que criou auxílio-desemprego no país. Coube também a iniciativa de propor a instalação de uma junta de conciliação e julgamento do Ministério do Trabalho em Brasília, face às demandas trabalhistas decorrentes da multiplicidade de obras e da construção da nova capital. Preocupou-se ainda, e hoje sabemos como isso nos faz falta, com a construção e funcionamento de ferrovias, sobretudo nos acessos à nova capital. Como senador eleito em 1970, fez questão de participar da comissão que, antes da autonomia política da capital, legislava para o Distrito Federal, preocupando-se em preservar o seu plano original, hoje já consideravelmente distorcido. Como produtor rural, era um apaixonado pela exuberante natureza de Goiás. Bem antes do advento do discurso ecológico, já era defensor de técnicas de manejo sem nenhum prejuízo e preservando o meio ambiente. Minha ligação com o tio Emival sempre foi muito próxima. Desde criança, presenciava suas reuniões políticas junto com meu pai na cidade de Anápolis. Nos períodos de campanha, tanto eu quanto o Sérgio, aproveitávamos as férias para acompanhá-lo, assistindo seus comícios e suas reuniões políticas. Emival Caiado era um exímio orador, homem culto, mas sabia falar com o povo. Emival Caiado tinha um discurso que aproximava as pessoas e tinha tiradas especiais. Seus discursos eram comentados e, sem dúvida alguma, elevava a plateia ao delírio. Emival Caiado agitava a política de Goiás. Carlos Lacerda dizia: o grande orador é aquele que, ao terminar o seu discurso, e você voltando àquela cidade, o eleitor sabe repetir pelo menos uma frase do que você disse. Emival Caiado era este homem. Ele empolgava. As pessoas vinham centenas de quilômetros para assistir o discurso de Emival Caiado, que tinha o seu estilo próprio. Chegava na casa dos líderes, lá sentava, convidava toda a população e, quando abria as urnas, Emival Caiado era o mais votado, mesmo sendo oposição na política do Estado de Goiás. Enfim, Emival Caiado fazia política com paixão. Essa é a verdadeira expressão de meu tio Emival Caiado. Paixão pela política. Era aquilo que o movia, era aquilo que realmente nos estimulava a continuar na vida pública no nosso estado de Goiás. Quero dizer que aprendi muito com ele. Como citei aqui,
tia Maria, aos meus primos, quando aqui estudei. Mas ele também sempre foi um entusiasta para que nós sentíssemos a importância da política, para que não deixássemos com que as dificuldades nos tirassem daquilo que sempre foi um fator muito forte na nossa formação, que é o orgulho de ser goiano e a defesa do Estado de Goiás. Tia Mival, me lembro que, quando fui aprovado para fazer minha pós-graduação na França, ele, com um gesto especial no seu estilo próprio, foi ao seu armário, tirou ali, naquela hora, um casaco de lã e me deu de presente, dizendo: Caiado, meu filho, aquele frio de lá nós não estamos habituados a ele. Este casaco eu estive quando fui representar o Brasil em Helsinki, em Nova York. Vou lhe presenteá-lo para que você possa sentir menos frio no seu período de estágio naquela cidade. Tia Mival andou comigo na minha pré-campanha presidente da República. Quando às vezes meu pai dizia: meu filho, você não tem nenhum fio de cabelo branco, para poder entender a importância e poder escalonar o crescimento na sua vida política, já começa pela presidência da República. Meu tio Mival me ajudava a alinhavar o meu discurso e, ao mesmo tempo, estar comigo andando pelo país afora. Realmente, é prestar homenagem a quem eu tive uma vida muito próxima e que aprendi muito, como meu tio Mival Caiado, que tanta falta faz a nós todos. Tia Mival recebeu comenda póstuma do governo do Distrito Federal como grão-mestre da Ordem do Mérito de Brasília e da Câmara Municipal pelo jovem vereador Paulo Daia, também que criou a medalha de mérito senador Mival Caiado. Eu encerro pedindo desculpas a todos os meus amigos, familiares presentes pela extensão do discurso. Mas falar de Mival Caiado, falar daquilo que nós aprendemos em comum na família, de união, de determinação, de espírito público, de dignificar a política, de mostrar que a democracia não tem outro caminho que não seja o caminho político, que aqueles que pregam a demonização da política estão colocando em risco a democracia brasileira e que nós precisamos cada vez mais buscar as pessoas vocacionadas para que estejam aqui neste plenário, na Câmara, na Assembleia, nos governos, para que o Brasil se recupere rapidamente dos momentos difíceis que tem vivido, como também o nosso Estado de Goiás. Além da paixão de Mival Caiado pela política, realmente, lendo algumas frases de Aristóteles, Mival Caiado foi um homem que honrou essa sua definição da política. Aristóteles dizia que a política é a mais nobre das atividades humanas. E Mival Caiado assim o fez, no cumprimento da sua trajetória de vida, na continuidade pós-mandatos, enaltecendo a política e cada vez estimulando para que os goianos também se sintam presentes na casa, para não receber ordens de estados que se consideram maiores, mas para ter aqui a voz da goianidade, a voz da condição ética e moral para que possamos delinear uma nova política para o país. Mival Caiado foi precursor e nós continuaremos como seus discípulos políticos em Goiás. Muito obrigado, um abraço a todos os familiares e de coração aqui a nossa homenagem. Muito obrigado.